Olá, tudo beleza? Nós estamos aqui para apresentar para você mais um tema do DVD Palavras de Esperança. A pergunta que eu te faço é: qual o verdadeiro sinal da volta de Jesus? Será que ele vai voltar mesmo? Eu tenho um livro aqui na minha mão que há 60 anos atrás falava da volta de Jesus. Jesus até hoje não voltou. Talvez os seus avós falassem da volta de Jesus e Jesus ainda não voltou. Livros antigos com mais de 1000 anos falam da volta de Jesus, a Bíblia fala da volta de Jesus e Jesus não voltou. Será que o sinal da volta de Jesus são as guerras, os terremotos, as catástrofes, as enchentes? Nós vamos abrir a nossa Bíblia agora, nesse momento, para entender um pouquinho mais qual o verdadeiro sinal da volta de Jesus. E eu vou deixar que Jesus responda isso para você. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Há um texto aqui muito importante para o entendimento nosso sobre a volta de Jesus. Aqui o próprio Jesus explica aos seus discípulos o que vai acontecer antes da sua volta. E daqui a pouco você vai saber qual o verdadeiro sinal da volta de Jesus. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. O texto diz aqui o seguinte: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Qual o verdadeiro sinal da volta de Jesus? Você já parou para pensar? Será que seria a corrupção no mundo hoje? Será que poderíamos pensar na violência ou na falta de justiça que o mundo tem? Qual o verdadeiro sinal da volta de Jesus? Vamos ver a explicação de Jesus nesse texto? Olha só, no versículo 4 de Mateus 24, a Bíblia diz o seguinte: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Sabe, você já percebeu que tem pessoas aí que se passam por Cristo? Eu não vou citar nomes, mas se você parar para pensar, você vai lembrar de pessoas aí que estão se passando por Cristo. E isso não é desde agora, isso já existia há muito tempo. Na época de Cristo, já existiam falsos cristos. Antes de Cristo, já existiam falsos cristos. E depois dele, existem falsos cristos. Isso já acontece há muito tempo. Jesus voltou? Não, Jesus ainda não voltou. Então esse não seria o sinal. Mas Jesus está explicando para os discípulos aqui. E olha só o que ele diz no verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vocês já pararam para pensar? Tem guerra hoje no mundo ou não tem? Já existiu guerra no passado? Existiu. Jesus voltou? Não. Então esse também não é o sinal da volta de Jesus. Mas Jesus está falando como estaria o mundo um pouquinho antes dele voltar. E nós vamos entender um pouquinho mais. A pergunta que eu faço a você também é: você sabe qual foi a verdadeira Primeira Guerra Mundial? Para aí e pensa. Pensou? Ok. A Primeira Guerra Mundial foi quando Caim matou Abel. 50% da humanidade brigou, lutou naquela época. Mas é só uma brincadeira para você, meu amigo. As guerras existem desde muito tempo, para que você perceba que as guerras não significam que Jesus está voltando, mas elas significam que quanto mais isso acontecer, mais perto estaria do fim. Você vai observar isso num verso que eu vou ler aqui daqui a pouco para você. Olha só o que a Bíblia diz no verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fome existe desde quando? Mas, na minha opinião pessoal, os primeiros a passarem fome aqui nessa terra foram Adão e Eva. Porque logo depois do pecado, eles foram expulsos do Éden e tiveram que aprender o que poderiam comer do lado de fora. Mas olha só o que a palavra do Senhor continua nos dizendo no versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Alguns pesquisadores dizem que Jesus faz uma comparação com essa palavra dores, com dores de parto, a respeito da sua volta. Ele está querendo dizer que quanto mais frequentes são as contrações, as dores, mais próximo está a sua volta. Quanto mais contrações uma mulher tem, mais próximo está de ela dar à luz a um filho. Quanto mais coisas acontecendo no nosso mundo, mais próximo está Jesus de voltar.
quanto mais fome, quanto mais guerra, quanto mais terremotos, mais próximo está de Jesus voltar. E aí, você tem ouvido falar nisso nesses últimos dias? Olha só o que a palavra de Deus nos diz agora no verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sabe, pessoas que serão perseguidas por causa de Cristo. Isso já ocorreu e ocorrerá nos finais dos tempos. Olha só o que a palavra do Senhor... E ocorre, né? E ocorre. Mas olha só o que a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A pergunta que eu te faço é, você já viu alguém trair outra pessoa na sua vida? Você conhece alguém que traiu alguém? Você conhece alguém que tem ódio de alguém? Você já percebeu que a humanidade está vivendo sem amor? Quanto mais essas coisas estiverem acontecendo, mais próximo estará da breve volta de Jesus. Mas ainda não é o sinal, ainda não são essas coisas o sinal da volta de Jesus. Olha só o que o verso 11 nos diz. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, falsos profetas se levantando. Amigo, nós temos visto aí pastores que, sinceramente, estão querendo vender o céu para você. O céu não se vende. O céu é uma conquista sua, que Deus lhe deu através da graça. A Bíblia nos diz em Mateus 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você já parou para pensar nisso? Hoje, quantas pessoas estão tendo o seu amor esfriado por causa da falta de vergonha de alguns que têm vendido o Evangelho? Prometido carro zero para as pessoas, prometido casa própria para as pessoas, achando que vai viver eternamente aqui nesse mundo e nessa terra. Mas a promessa de Deus não é essa. A promessa de Deus é que Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra para que possamos habitar. A promessa de Deus é que, ainda que passemos por aflições aqui nesse mundo, Ele estará do nosso lado para nos ajudar. Essa é a promessa do Senhor. Não confie no que as pessoas dizem por aí afora. Confie no que a Bíblia diz. Entregue sua vida ao Senhor, porque é esse livro que contém a verdade, porque Ele é a verdade. Vamos observar agora o que a palavra de Deus nos diz. No versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aqui está o grande segredo. Independente das coisas que estão acontecendo no mundo, você precisa perseverar até o fim. Não desista de Jesus. A palavra do Senhor diz no verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Será que é esse o sinal? A pregação do evangelho a todo mundo? Ainda não. Eu quero que você descubra agora comigo qual é o sinal da volta de Jesus, respondido pelo próprio Cristo em Mateus capítulo 24. Vamos comigo? Você gostaria de conhecer qual é o verdadeiro sinal da volta de Jesus? Olha só o que está escrito na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Este é o verdadeiro sinal da volta de Jesus. Um sinal que você não pode marcar, o dia e nem a hora. E por que Jesus colocou o seu sinal sendo assim? Para que você não adore a Ele por medo, e sim por amor. Sabe, se Ele marcasse a sua volta para daqui a 3 dias, seria muito fácil. Você entraria numa igreja, pediria para ficar com as portas abertas e durante esses 3 dias você jejuaria e oraria. Mas Deus não marcou o dia da sua volta para que você adore a Ele por amor. Lá no céu só entrará aqueles que são amigos de Jesus. Eu gostaria de te dizer uma coisa, queria que você olhasse aqui bem pertinho de mim, bem para pertinho de mim. Olha só, eu estou aqui, eu não sou um pastor que estou querendo te enganar ou quero o teu dinheiro. Um dia a palavra de Deus entrou na minha vida. E assim como entrou na minha vida, eu gostaria que entrasse na sua também. Porque Deus é aquele que nos dá a paz. Eu gostaria de ser bombeiro e salvar pessoas antes de Deus tocar no meu coração e levar pessoas para o céu junto comigo e serem salvas para uma eternidade. Você não gostaria de morar no céu junto comigo? E não se esqueça para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para o céu. Sabe, esse é o meu desejo e a minha oração. Um dia encontrar você lá no céu. Vamos orar? Oremos. Querido Deus e Pai que está no céu,
Muito obrigado, Senhor, por estar aqui e por poder estar orando por esse meu irmão. Que o Senhor interceda por ele e que seja com ele, Senhor Deus, para que ele seja um amigo teu também e para que possamos juntos um dia morarmos lá no céu. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar agora a escutar uma música cantada pelo meu amigo, compositor e cantor, Rodrigo Wegner. Que Deus te abençoe. Palavra poderosa, escrita numa folha de papel, que fala de um amor, da bondade e ternura de Deus. A luz e a verdade, o caminho para a salvação. Verdades que libertam, histórias que transformam o coração. Joias preciosas, reservadas para os filhos de Deus. Somente há dois caminhos. Qual tu vais escolher? Ele virá pra me buscar. Logo nas nuvens se verá com seus anjos, em glória voltará. Ele virá, ele virá pra me buscar. Logo nas nuvens se verá com seus anjos, em glória voltará. Ele virá. Não podemos mais brincar com o dia do Senhor. É o selo da criação, escrito na Bíblia está. Abre os olhos para ver e os ouvidos para escutar a voz de Deus a te chamar. Ele virá pra me buscar. Logo nas nuvens se verá com seus anjos, em glória voltará.